Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Capítulo 13 do livro de Romanos. Todo mundo achou? Diz assim, ó: submissão à autoridade. Amém? Exousia, não é? Autoridade. A coisa mais importante que tem na nossa vida é a autoridade. Mas eu creio que menos de 1% dos cristãos sabe usar a autoridade. Amém? A autoridade que nós temos contra o mal, a autoridade que nós temos contra a doença, contra a enfermidade, contra a dor, contra a pobreza, contra a miséria, a autoridade que nós temos contra demônios. Amém? Porque todo mal provém de demônios. Amém? Deus não é mau. Amém? Se alguém está passando por alguma situação mal, não coloque a culpa em Deus, porque Deus não tem parte com o mal. Amém? Deus é bom. Deus é bom. Amém? Misericordioso e verdadeiro. Capítulo 13 do livro de Romanos diz assim, ó: toda o quê? Toda alma anseia, não é? Toda alma, aliás, esteja sujeito ao quê? Toda alma esteja sujeito às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Amém? Vocês já ouviram falar em potestades, não é? Amém? Acontece que muita gente fala da potestade maligna, não é? Potestades do mal, né? Principados e potestades. A palavra principado vem de príncipe, não é? Existe do lado bom, não é? As potestades do bem e os principados do bem. E existe do lado mal as potestades malignas, que são os demônios, não é? Amém? Mas Deus diz na sua palavra, então, não é? Com essa mensagem, que Ele está acima de todos. Amém? Todos foram Ele que criou. Amém? Deus criou tudo, não é? Vocês lembram quando Deus, lá no Jardim do Éden, amém? Quando Ele fez o Jardim do Éden, repleto de tudo que era bom, não é? Assim mesmo Ele plantou uma árvore do mal bem no meio do jardim, amém? Ou seja, o mal também foi criado por Deus, amém? Mas a Bíblia diz assim, ó, que nós temos a opção de escolher o bem para que possamos viver e escolher o mal para que possamos morrer. Então significa dizer que o bem e o mal, ela está na nossa boca, ela procede, não é? Do nosso coração, amém? Se Ele diz que a gente pode escolher, então significa dizer que ninguém é obrigado a viver em meio mal, não é? Ninguém é obrigado, amém, a passar por situações malignas, não é? Ou seja, a escolha está onde, pastor? A escolha provém de nós, amém? Por isso a Bíblia dá essa opção, não é? E dando essa opção, ela diz que você tem autoridade de tomar uma decisão, não é? Amém? A gente é quem decide. A gente decide se vai ficar do lado, não é? Do bem, amém? Aonde provém vidas, ou se a gente decide ficar do lado do mal, aonde provém morte. Uma coisa é certa, não é? Isso cabe a cada um de nós. Amém? Isso cabe a nós. Então, a palavra do Senhor, ela está dizendo isso, não é? Ó, toda alma esteja sujeita. Amém? Toda alma esteja sujeita às potestades superiores. Amém? Claro que potestade da parte de Deus é superior à potestade do lado do Satanás, amém? Elas são superiores, não é? Então, nós estamos sujeitos a isso. Nós só estamos sujeitos, né, àquilo que é da parte de Deus, amém? Significa dizer que a gente tem poder, então, daqueles que estão do lado do mal. As potestades malignas, não é? A gente tem autoridade sobre elas, amém? É a gente que tem o domínio delas. É a gente que na verdade tem poder sobre elas, amém? Significa dizer que ela pode obedecer você.
Depende da forma como você, na verdade, não é? Amém? Da forma em que você, na verdade, apresentar a sua autoridade, não é? A autoridade de Deus em você, amém? Então elas vão obedecer assim que ela perceber que você é uma autoridade da parte de Deus, amém? Por isso, capítulo 2, versículo 2, por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão o que sobre si mesmos as mesmas condenações, amém? Quem resiste, não é? Quem é que resiste, não é? Os demônios resistem tudo que vem de Deus, não é? A gente não pode ser imitador de demônios, irmão. Quem é que resiste? As potestades malignas. Elas resistem à autoridade e à soberania de Deus, não é? Se a gente resistir, não é? Então a gente está se comportando igualmente, não é? Amém? Agora nós nos sujeitamos às potestades de Deus, amém? Mas resistimos às potestades do mal. Porque se o mal trava duelo contra o bem, não é? E se o mal trava duelo contra nós na verdade, não é? Resistindo, amém? Resistindo o mal, a gente vai ficar do lado de Deus, amém? A Bíblia diz, resista, não é? Amém? A Bíblia diz que nós devemos resistir para que o mal vá embora, não é? Quando a gente resiste, a gente se empenha na autoridade, amém? Quanto mais a gente resiste, mais os demônios reconhecem que eles precisam sair da tua presença, não é? Eles não podem permanecer, porque resistindo, amém? Sujeitando a Deus, resistindo o diabo, ele fugirá. A Bíblia diz isso, não é? Amém? Então está falando disso. Versículo 3: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Amém? Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela, amém? Magistrado vem da palavra significado de juízes, não é? Amém? Vem desse significado de juiz, amém? A Bíblia está ensinando a gente a resistir, né? Resistir com toda a convicção, não é? De que somos, na verdade, autoridade sobre qualquer coisa maligna, amém? Os demônios, eles não podem resistir à nossa autoridade. Deus constituiu cada um de nós com autoridade sobre as trevas, não é? Amém? Nós somos dominadores das trevas, não é? A gente não pode trocar de lugar. A gente não pode deixar que os demônios, não é? Eles que sejam, na verdade, amém? O nosso governante, não é? Amém? Nós devemos sujeitar as autoridades de Deus e resistir às autoridades malignas, amém? Então, a Bíblia fala disso. É a gente reconhecer o nosso papel cristão, não é? É a gente reconhecer a nossa posição no reino de Deus, amém? Quando a gente reconhece a nossa posição, então certamente os demônios vai poder olhar para a gente e encontrar em cada um de nós a resistência pela autoridade e pelo poder de Deus, amém? Louvado seja Deus, não é? Então é isso, a gente não pode concordar com doença, com enfermidade, com dor, com nada maligno. Tudo isso provém do Satanás, amém? Louvado seja Deus, não é?